Fala, meu querido, tudo bom com você? Bem-vindo a mais esse vídeo e hoje, como prometido, eu vou falar como iniciar e manter uma conversa com uma mulher. Bom, você deve querer saber como que eu inicio uma conversa com uma mulher e como manter a conversa, para a conversa não morrer ou ficar aqueles silêncios chatos, um olhando para a cara do outro. Como fazer para evitar isso? Vou falar aqui dicas muito importantes para você dominar a conversa com uma mulher e fazer ela se atrair por você olhando cara a cara, sem deixar a conversa morrer e ficar aqueles brancos na conversa. Bom, às vezes você já pesquisou na internet sobre isso, como fazer, o que eu tenho que fazer para conversar, o que eu tenho que falar. Às vezes as pessoas já comentaram aqui no meu vídeo, falaram, mas queria uma maneira prática, sem enrolação, de como conversar com a mulher mesmo, o que falar. Mas, gente, a verdade é que não existe uma coisa certa, uma coisa pronta, uma cantada, por exemplo, um discurso pronto que você chega e fala. Não existe isso, não adianta se iludir, achar que existe uma maneira de você conversar com a mulher sem que o assunto morra. Isso depende, varia muito da situação, de onde você está, que tipo de mulher é. Então não tem como você decorar alguma coisa para falar. Mas nesse vídeo aqui eu vou ajudar bastante você, tá inscrito nesse canal, que a gente tá junto aqui nessa conquista, nesse objetivo nosso que é um só, as mulheres. Bom, para iniciar a conversa com uma mulher, primeiro que eu vou listar as conversas que não contam. Essas conversas, se você estiver conversando com ela, não vale de nada. Não se iluda que essas conversas não contam. Quais as conversas que não contam? Primeiro, falar de trabalho, conversar em grupo, conversa que você encerra porque tá chata, aquela conversa que outras pessoas interagem mais do que você e mais do que ela, que a pessoa que você tá afim. Conversas curtas do dia a dia, como vai você, bom dia, boa tarde. Essas conversas assim não contam, tá? Isso aí é coisa que não vai te levar em nada para conquistar a mulher. Quais as conversas que contam? As conversas que contam são as conversas cara a cara, você e ela sozinho, conversas longas sobre temas pessoais, conversas em grupo em que ela te dá atenção especial. Essas são as conversas que contam, que valem a pena para você conquistar ela. Se você vê que a conversa não vai dar em nada, encerre a conversa e espere outro dia. Ué, mas por que encerrar a conversa? É isso mesmo. Se você está vendo que a conversa está chata, tá aquele assunto falando de temas vagos, assim, ela não está perguntando nada sobre você, a dica que eu dou aqui é esperar o outro dia. Encerra a conversa. Por quê? Porque aí você, se não, você continuar a conversa, você vai cair na friend zone, que vai estar aquela conversa de amigo, aquela coisa distraída, e não vai cair na friend zone, zona de amizade. Então eu recomendo você parar a conversa e falar, então foi bom conversar, vamos trocar telefone pra gente estar se falando outro dia. Você vai ter o contato dela e vai ser melhor ainda para tentar outras vezes. Se você perceber que ela está afim, olhando no seu olho, sorrindo, mexendo o cabelo, aí já é diferente, aí você não deve encerrar. Se você perceber esses movimentos e perceber que ela está afim, não demore muito para agir, senão a conversa vai cair na rotina e ela vai se cansar. Então, lembre-se de que você não tem nada a perder, pois ela já demonstrou interesse com esses olhares, esse sorriso. Então, se ela já demonstrou interesse, nunca tenha medo de agir, senão ela vai ficar chateada, vai querer ir embora. Vai falar que você não tem atitude, que é um frouxo. Por isso, nunca tenha medo de agir. Agora é o ponto que todo mundo quer saber. Como conversar? O que falar e etc. Bom, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, na rua. Você pode sempre iniciar a conversa com uma pergunta e não com um oi. Por quê? Porque se você falar só oi, a mulher vai falar oi, você vai ter que falar outra coisa. Porque ela vai falar só oi, ela não vai responder oi, tudo bom, como vai você? Jamais, isso raramente acontece. Então, você tem que começar com uma pergunta ao invés do oi. Pergunte onde fica algum lugar, alguma loja, isso na rua, tá? Ou que horas são. Pergunte algo que ela tenha que responder, sem ser apenas sim ou não. Algo que ela tenha que explicar. Por exemplo, aqui, você pode chegar e perguntar, onde tem alguma loja de camisa por aqui por perto? Aí ela vai te responder, vai te indicar onde é, falar como você chega. Já é várias palavras mais do que apenas um oi. Ela está só respondendo, isso não quer dizer que você vai ficar com ela, jamais. Mas, aí é que está o jogo. Aí ela te explica onde fica o local, você pode inventar, perguntar, contradizer ela perguntando, eu queria uma camisa para festa, que hoje à noite vai ter uma festa eletrônica, você curte? Ó, segunda pergunta entrando.